Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Venho por meio deste trazer uma palavra para os irmãos que se encontram lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, onde vai falar da missão do Filho de Deus, né? Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Graça e paz, amados irmãos. Antes de mais nada, não se preocupe com meu toco de touca, porque eu estou bem aqui no meu trabalho, estou numa sala de depilação e acabei nem tirando a touca. Mas enfim, vamos lá. Da missão, né, do Filho do Senhor, do nosso Deus, amado, querido, Senhor Jesus Cristo. A missão dele foi não julgar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Então, ele veio com a missão que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para isso, para que nós venhamos ganhar a vida eterna, nós temos que crer no Senhor Jesus. E além disso, nós temos que moldar, né? Nos moldar ao plano da santidade. O plano de Deus foi dar o seu Filho unigênito para a humanidade. Isso são leis espirituais que em um outro momento eu posso estar trazendo aqui, né, explicações sobre as leis espirituais, mas nós temos leis naturais e espirituais. Enfim, a lei dos céus é que tinha que ser um cordeiro santo, né, sem pecado, sem mancha, né? No Antigo Testamento eram feitos sacrifícios com cordeiros, né, primogênitos, né, e que fosse sem defeito, sem nada, mas não era o suficiente. Tinha que ser o Senhor Jesus, né? Não era o suficiente, porque aquelas pessoas viviam entrando em sacrifício, né? Matando, sacrificando, né? Aliás, cordeiros, e o Cordeiro Santo foi o Senhor Jesus. Ele teve que se fazer carne e dar sua vida por todo aquele que nele crê, né? Ele deu a vida por nós. Ele morreu, foi crucificado e ao terceiro dia ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. A primeira vinda do Senhor, ele veio, né? Ele veio para que o mundo o conhecesse, para que o mundo conhecesse o plano do nosso Deus. Nosso Deus, ele é o único Deus, ele é o Criador de céus e terra. E o nosso Deus, ele está na Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, nós não vamos ao nosso Deus se nós não tivermos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, com o seu sacrifício, né, dele ter dado a sua vida, ter morrido e ressuscitado, ele é o nosso, ele que é a ponte até o nosso Deus. Antes nós estávamos desgarrados, porque quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, eles pecaram e foram afastados de Deus. E agora o Senhor Jesus, ele vem, traz a luz ao mundo, né? E faz esse elo, essa ponte. Então, tudo que nós formos fazer, orar, é em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor só vai atender as nossas orações através do nome, da autoridade do nome do Senhor Jesus. Porque é Ele que é o nosso advogado fiel, né? Perante o nosso Pai, que Ele é o nosso juiz e Jesus é o nosso advogado. O Senhor, ele veio não para julgar o mundo, e sim para trazer luz para o mundo. Mas todo aquele que não crer no Senhor Jesus, o julgamento do mundo é o quê? O julgamento do mundo é, além, não só basta crer nele, porque até os demônios crêem, né? Eles sabem que o Filho de Deus, eles sabem quem é Deus, quem é Jesus Cristo,
né? Mas não basta apenas crer, tem que viver a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Ela nos liberta, ela nos salva. Então, nós não devemos viver na escuridão. Se nós conhecemos Jesus, nós temos que praticar os atos bons, as virtudes do Senhor. E como que nós vamos aprendendo isso e como nós vamos pondo isso em prática, meditando na palavra, em oração, pedindo força, porque nós todos somos pecadores diante do nosso Deus, né? Tem coisas que eu posso ter, né, mais facilidade para pecar do que outros, né? Outros pecam em determinada área, outros já pecam no falar muito, outros já pecam em falar menos, outros pecam em não se posicionar, tem muita gente que tem dificuldade com a verdade, e tudo isso são coisas que não agrada a Deus. O que agrada a Deus? É a verdade, é o temperamento moderado, né? O autocontrole. E como que nós vamos aprendendo isso? Meditando dia e noite na palavra, vigiar e orar. Assim a palavra nos ensina, nos doutrina isso, que nós temos que estar vigilante, né? Quando nós percebemos que nós estamos indo para um lado que não é agrado ao Senhor Jesus, nós temos que voltar, orar, pedir perdão, porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos perdoa, né? Vou até tirar isso aqui, né, irmãos, agora eu tirei essa pausa. Enfim, o Senhor Jesus, Ele nos perdoa quando nós verdadeiramente estamos dispostos a nos arrepender e a largar o pecado. Não basta só ter remorso, né? O remorso, ele não gera arrependimento. Você sente mal por ter cometido o pecado, aquilo gera um remorso, uma tristeza, mas o remorso, ele não te faz largar o pecado. O que faz você largar o pecado é o arrependimento. É você dizer: Senhor, eu pequei, eu errei e não quero pecar mais. Me dá força na oração. Sejamos como filho de Deus, como Jó, né? Muitos aqui devem conhecer a passagem de Jó, onde Deus fala para o próprio inimigo, quando ele vai lá, né, contender com Deus, querer tocar na vida de Jó. E Deus fala: prestasse atenção no meu filho Jó, temente a Deus e se desvia do mal. Que possamos ser geração como Jó, que se desvia do mal. Vigiar. Jó vigiava. Jó, a Bíblia relata que ele fazia sacrifício todos os finais de semana, todos os sábados. Ele dava o sacrifício, ele dava a sua oferta ao Senhor por todos os filhos, por ele e por todos os filhos. Não que os filhos tivessem pecado, mas ele pensava assim com ele mesmo: vai que um deles tenha pecado em pensamento. Então ele fazia tudo para o Senhor. Então que sejamos geração igualmente a Jó, né? Geração que se desvia do mal, geração que busca o Senhor de noite, né? O Jó, ele foi provado e aprovado pelo Senhor, porque toda aquela provação que ele teve, tudo aquilo que ele passou, ele estava numa prova, né? Porque o inimigo pôs ele à prova, né? A prova, sim, Deus permitiu que ele fosse provado, né? Deus permitiu tudo aquilo porque Deus queria mostrar para as nossas gerações hoje que podemos resistir ao inimigo. E Jó, contudo, por mais das perdas que ele teve, ele foi restituído em dobro, né? Em nenhum momento ele pecou, em nenhum momento ele blasfemou. Que sejamos geração temente ao Senhor e que se desvia do mal. Então, a palavra que eu trago é sobre a missão do Filho de Deus. A missão do Filho de Deus foi trazer a luz, né? Trazer a verdade, trazer para nós nos arrependermos dos nossos pecados, reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor, suficiente Salvador na nossa vida, nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, né? Porque o mundo está aí, né? A batalha espiritual nossa é contra nós
a nós mesmos, a nossa carne e ao mundo, né? Tem muitas pessoas hoje vivendo na ilusão de coisas momentâneas. Aqui nós estamos passando aqui temporariamente, meus irmãos. Todos nós sabemos que nascemos, né, crescemos, ficamos adultos e morremos. Então essa é a certeza, que nós nasce e morre. Então que nós venhamos fazer tudo que nosso Deus deu para nós, o nosso tempo, a nossa vida, em prol dele, para que nós venhamos ganhar salvação, né? Hoje em dia quase não se fala da salvação, mas a nossa prioridade tem que estar no reino de Deus, porque muito se ilude, as pessoas elas não estão mais acreditando que há céu e inferno. O inferno ele existe sim, e eternamente, né? Há um fogo lá, né? No inferno, o inimigo ele já está condenado. Então, o que ele mais quer é levar vidas juntamente com ele para ficar sofrendo a vida eterna. Não, nós não queremos sofrer a vida eterna, nós queremos a salvação para viver eternamente na glória do Senhor Jesus. Então essa é a palavra que eu deixo com os irmãos, que possamos viver eternamente com o Senhor Jesus, que possamos buscar a salvação. É tempo de nos arrependermos sim. Nós estamos vivendo o apocalipse, meus irmãos. A gente não sabe quando que o Senhor Jesus vai vir para buscar a igreja, para buscar o povo, entendeu? Então, que cada minuto da nossa vida seja para agradar o Senhor. Colocamos o reino dos céus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas, amém? Então, olha quantas coisas está acontecendo no mundo, essa pandemia, né? Ricos, poderosos, pessoas classe média, né? Classe rica, milionários, estão todos no mesmo barco. Por quê? Porque nós temos que dar valor, sabe, ao amor, à paz, à união, que possamos ser humanos, né? Humanos de coração, viver verdadeiramente a missão de Jesus Cristo, a missão de ser cristão, de ter amor ao próximo, independente do que o mundo tá aí, as coisas, né? Pessoas que às vezes não enxergam, isso é triste, né? Tem pessoas que às vezes nos ferem, mas muitas das vezes elas nem sabem que tá nos ferindo. Então que nós venhamos ter amor e orar um pelos outros, amém? É essa mensagem que eu deixo, que possamos ter a missão de Cristo, que possamos ser imitadores de Cristo, viver para o alvo que é Cristo Jesus. Das coisas passadas, das coisas que já aconteceu lá atrás com a nossa vida, nós nos esquecemos e seguimos para o alvo, crendo no Senhor Jesus, crendo que o Senhor Jesus ele nos perdoa sim, não importa o que você fez até agora. O que importa é você ir para Jesus, se pôr de joelho, clamar esse Deus, em nome de Jesus, clama o nome de Jesus e diz, Senhor, aqui eu me arrependo de tudo que eu fiz, vou buscar ser uma criatura nova, buscar ser uma criatura, sabe, com preceitos, conceitos e práticas diferentes do que foi lá atrás. Eu vou buscar, assim como Paulo ele se converteu ao Senhor Jesus, que possamos nos converter. Amém? A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, e esta é a missão que eu deixo. Vamos buscar o Senhor dia e noite, orar, meditar no Senhor, botar os nossos pensamentos no alto e as demais coisas serão acrescentadas. Amém, meus amados irmãos? A paz do Senhor Jesus.